nessa noite. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Boa noite, igreja do Senhor. Que a paz seja com todos. Amém. Saudade de muitos irmãos, de todos, aliás. Faz dias que eu não olhava, mas sempre conservando no coração essa comunhão e esse amor que nós temos entre nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos começar aí com o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar o gado, que ele dirá, ao voltar ele do campo: chega-te já, e reclina-te à mesa? Não lhe dirás antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás tu e beberás. Porventura agradecerá o servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vocês, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria ou Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes, conforme a lei prescrevia. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou por Jesus: não foram limpos os 10? E os 9? Onde é que estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiramente esse texto aí, depois quero compartilhar outros textos com os irmãos na sequência. Meus irmãos, o Senhor Jesus trouxe ao mundo, instaurou, estabeleceu o modelo correto, aliás, o único modelo de serviço, adoração e consagração a Deus. Louvado seja o seu nome. O Senhor Jesus veio ao mundo trazendo na sua própria pessoa esse modelo, trazendo na sua própria experiência do dia a dia esse modelo que a Bíblia compara com um relacionamento conjugal. O Senhor Jesus então passa a ensinar com a sua própria vida como é que nós, os seus seguidores, devemos viver uma vida espiritualmente aprovada, num relacionamento certo, acertado com Deus. Louvado seja o seu nome. Aqui nesse texto, ele começa a falar aos seus discípulos qual o espírito e qual a ideia da pessoa que serve a Deus verdadeiramente, baseado no modelo
de gratidão, por ter compreendido o tamanho, a altura, a largura e a profundidade desse relacionamento gracioso que Deus estabeleceu conosco. Amém? Que Deus estabeleceu conosco. Então o Senhor Jesus, claramente, todo santo dia da sua vida, do seu ministério terreno, ele lançava essa proposta, e isso confrontava as pessoas do seu tempo, isso confrontava os religiosos, de forma que ele não era bem aceito pela grande esmagadora maioria dos fariseus, que era a seita maior do judaísmo naqueles dias. Mas o Senhor Jesus era contundente. Quando ele ensinava as coisas, ele ensinava com toda clareza e lançava diversas ilustrações para que o povo compreendesse o que ele estava dizendo. E uma dessas ilustrações foi esta, do serviço de um servo para com o seu senhor. Jesus então mostra para seu discípulo que o servo, ele fazia tudo o que era mandado. Ele tinha obrigação para com o seu senhor. Ele tinha uma obrigação legal, porque ele tinha sido comprado, ele tinha sido adquirido. Isso dava a ele uma responsabilidade, um dever muito grande para com o seu senhor, que lhe supria as necessidades, que lhe dava de comer, de beber e de vestir. Assim era o relacionamento naquela época de um servo para com o seu senhor. E Jesus então usa esse tipo de relacionamento quando se faz tudo o que se manda da parte de um senhor para com o seu servo. Assim ele diz, ele atribui esse tipo de relacionamento aos seus discípulos, no sentido de que quando tudo se fizer para agradar a Deus, ainda assim, comparando com o tamanho da graça que nos alcançou, nós devemos, assim como um servo qualquer, dizer ao nosso Senhor, ou para nós mesmos, nós somos servos inúteis, porque nós nunca conseguiremos chegar à altura da gratidão, à altura do reconhecimento da parte de Deus, pelo fato de ter sido nós encontrados pela sua graça. E quando nós compreendemos o tamanho dessa graça, aí tudo que nós fazemos torna-se muito pequeno, torna-se muito pouco para retribuirmos a Deus. Aliás, nunca nós retribuiremos pela graça que nos foi dada. E o Senhor Jesus então, ele passa a estabelecer que esse relacionamento, ele é tudo ou nada. Ele é movido por esse espírito de gratidão, quando nós reconhecemos que tudo que nós fizermos jamais será suficiente para compensarmos o nosso Salvador. Diga graças a Deus. Jamais nós compensaremos tudo que ele fez por nós. E é somente a pessoa que compreende a limpeza da sua lepra espiritual. Por isso Jesus vai realizar esse milagre logo em seguida. Não demorou muito e apareceram esses 10 leprosos rogando que ele fizesse a cura, a limpeza da sua pele. E a gente sabe que na Bíblia a lepra física ela é cerimonial para representar a lepra do pecado que acometeu a todos nós, que nos deixou imundos, distante da glória de Deus, destituídos da glória de Deus, como diz Romanos. Nós estávamos totalmente longe, separados, imundos, sujos, mas veio Jesus, veio Deus por sua iniciativa e nos alcançou. E essa lepra espiritual, ele nos limpou. Louvado seja o seu nome. Ele conta então, ele fala desse caso, ele opera esse milagre para ilustrar. Jesus é sempre assim, toda vez que ele dá um ensino, ele dá também uma ilustração, quer seja por um milagre, quer seja por uma parábola, ele vai revelando a verdade para os seus discípulos. E a Bíblia sempre diz assim, ele chamava seus discípulos e ensinava. Ele os ensinava em particular, visto que a multidão nem sempre estava disposta a ouvir. Quando ouvia, não compreendia. Por isso ele chamava em particular e passava os ensinamentos para os seus discípulos. Neste caso, ele operou esse milagre. Dos 10 leprosos, somente um, movido de gratidão, retorna, se ajoelha aos pés do nosso Salvador, que ele próprio diz ser Deus, porque só um volta para dar glória a Deus. Ele ali é Deus, ele não rejeita a adoração daquele pecador. E olha que era um samaritano, irmãos, não era judeu, que arrogava para si a posição de privilégio.
O judeu achava que ele era privilegiado por ser da semente natural de Abraão. E o Senhor Jesus mostra que não é o caso. Ele vai mostrar para a samaritana, no texto de João capítulo 4, que não é uma questão de lugar, não é uma questão do templo de Jerusalém ser o local onde se adora a Deus. Ele vai mostrar que o samaritano vai ter as portas abertas e vai entrar amplamente no reino de Deus. Louvado seja o seu nome. Não era, ele veio para os judeus, mas os seus o rejeitaram. E assim ele abre a porta amplamente aos samaritanos. E essa mulher que pede água para beber, no capítulo 4 de João, este leproso samaritano é o único que volta. Ele se percebeu curado e voltou cheio de gratidão. E assim o Senhor Jesus mostra qual é o relacionamento ideal para com Deus. Qual é a ideia, qual é o espírito que nos move, qual o pensamento que deve tomar de conta da nossa mente quando nós nos relacionamos com Deus. Louvado seja o Senhor. E assim, não é uma questão de tempo, não é uma questão de tempo, é uma questão de vida inteira, em casa também, no trabalho também, na faculdade também, é a vida toda vivida. Os fariseus estavam acostumados em dias dedicados a Deus, nos demais dias eles faziam a vida deles de qualquer maneira, exploravam as pessoas, faziam coisas erradas, não cumpriam com a lei, não observavam, mas aquilo que era visível, como guardaram um dia especial, eles faziam toda a questão. E como naquela parábola, o religioso típico daquela época era o que levantava a voz e dizia: ó Deus, eu te dou graça, porque não sou como os demais pecadores, porque eu dou o dízimo de tudo que o Senhor me dá, e ainda jejuo 2 vezes por semana, não sou como as prostitutas, não sou como os ladrões e bêbados e corruptos. E assim a pessoa religiosa típica daquela época se exaltava diante de Deus, sem nem ao menos perceber em que erro ele estava incorrendo. E o Senhor Jesus mostrou que estava errado. Esse tipo de relacionamento está equivocado. A vida com Deus é um relacionamento comparado com o casamento na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus então vai mostrar que no relacionamento com Deus não tem reserva, não tem limites, como no casamento ideal não deve haver. No casamento ideal, quando nós entramos no casamento com a pessoa que nós escolhemos, com o nosso cônjuge, esse matrimônio, ele derruba todas as barreiras. Já não é um projeto de um, projeto de outro. Já não é a ideia que um tem, diferente, um puxa para o lado, outro puxa para o outro. O casamento ideal é quando tudo é vivido em comum. Até mesmo a senha do Facebook e do celular. E por que tantas reservas? É bom que se diga que tem muitos relacionamentos que tem ainda suas reservas pessoais. E um sabe do outro certas coisas que era importante saber. E às vezes o cônjuge morre e o parceiro fica procurando as coisas, descobrir de outras pessoas. E esse tipo de casamento não é o ideal, não é o modelo bíblico, porque o modelo com o qual Deus compara o relacionamento de nós para com eles, com o Senhor, é o de um casamento ideal. Quando o cônjuge se entrega e agora são uma só carne. É um só ideal, um só projeto de vida, um só propósito. E assim é que a Bíblia compara com o casamento. Ele é o nosso noivo, nós somos a sua noiva, e nós não podemos ter reserva para com ele. É tudo ou nada. Assim como o casamento ideal. É tudo, irmãos. Não tem reserva nenhuma. É claro que tem gostos pessoais. Eu não estou dizendo isso. Nem a Bíblia também fala. Existem gostos pessoais. Existem certas individualidades distintas um do outro. Mas não é o caso disso vir a lançar uma reserva no sentido que a Bíblia diz que não é para acontecer. O casamento ideal é o modelo do relacionamento ideal de Deus conosco. Nós somos a sua igreja, somos o seu povo, e portanto não tem reserva. Se não tem no casamento ideal, também não tem no relacionamento ideal de nós para com Deus. Então Jesus ensina claramente que não é uma questão de tempo, não é uma questão
de adorar aqui ou acolá. E ele disse para a mulher samaritana: vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque ela estava preocupada em saber se realmente tinha validade aquela adoração que era feita lá no Monte Gerizim, próximo de Siquém, quando Abraão ali lançou o primeiro altar em adoração a Deus. E ela estava preocupada porque os judeus diziam que era só em Jerusalém. E Jesus afirma que os judeus é que têm conhecimento verdadeiro de Deus e não eles, os samaritanos. Mas estava chegando a hora que essa barreira seria quebrada, esse muro seria derrubado. E realmente já tinha chegado com a pessoa dele. E os samaritanos, então, aqui na Bíblia temos vários casos de samaritanos sendo alcançados pela graça maravilhosa de Deus, de forma que não é mais uma questão de tempo, como também o Senhor mostra que não é uma questão de dia. Eu já citei o texto de João capítulo 4, versículo 23 e 24. Agora Romanos mostra para nós aí, meu irmão, a passagem de Romanos capítulo 14, versículos 5 e 6. E nesse relacionamento, assim como não existe um local específico, também não existe um dia específico. Se não, vejamos Romanos capítulo 14, versículo 15. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. O 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come. No caso aí, carne de porco, bagre, qualquer camarão, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Vai o 7 também, por favor, tá aí? O 7. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Ou seja, quer vivamos, quer morramos, para o Senhor vivemos e para o Senhor morremos. Ou seja, nossa vida já nos pertence mais. Ou seja, Ele nos comprou, nós somos seus servos. E assim, tudo que nós fizermos para Ele, nunca será suficiente para pagar coisa alguma. Porque a redenção de nossa alma, diz a Bíblia, é caríssima. Caríssima. O preço foi o sangue de Deus por cada um de nós. Então, a causa do reino, esse relacionamento, a gente pode chamar que é a causa pela qual nós vivemos aqui no mundo. O Senhor Jesus, Ele vivia para essa causa. Ele disse: para isso mesmo eu vim ao mundo, para entregar a minha vida. E ninguém a toma de mim, eu é que entrego em favor de muitos. Então, Ele vivia para a causa do reino de Deus. E a proposta que Ele nos dá é que vivamos a causa do reino, que é maior do que tudo. É maior do que o meu projeto de vida, é maior do que os meus ideais. A causa do reino deve ser, o ideal de Deus é que a causa deve ser maior que tudo. E tudo tem que ser feito em função dessa causa maior. Amém? Tudo na nossa vida deve ser feito em função dessa causa maior. A questão aí do dia é porque as pessoas davam importância, como até hoje existem denominações, como nossos irmãos adventistas, que colocam isso em voga até o dia de hoje, mesmo ao contrário do que os apóstolos ensinaram à igreja gentílica. Nós não temos obrigação para guardar um dia ou outro, porque isso já cumpriu seu papel como sombra do Velho Testamento. Hoje nós temos a substância real, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com tudo que Ele nos ensinou, transmitiu para que nós observássemos. Amém? Não é uma questão de tempo, não é uma questão de dia, um dia ou outro. A Igreja Católica pegou e transformou o quarto mandamento, guardar domingos e festas, como se isso resolvesse o problema e como se eles tivessem autoridade para isso. Não tem. Era sábado no Velho Testamento e o nosso sábado é o descanso, porque Jesus chama: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Simplesmente Deus estava preparando as pessoas, o mundo inteiro, para que das suas obras, dos seus esforços espirituais, pudesse descansar em Cristo, que é o Senhor do sábado. Louvado seja o seu nome. Amém? Louvado seja o seu nome. Não é uma questão de tempo, não é uma questão de dia, como também não é uma questão, irmãos, de percentual. Veja onde quero chegar. Também abrangendo todos os aspectos da nossa vida e da nossa espiritualidade. Não é uma questão, a causa do reino não é movida por uma questão de percentual. Quando Jesus chegou ao mundo, Ele estabelece
um sistema distinto, diferente de todo o sistema da lei. O sistema da lei garantia bênção para quem observasse seus preceitos, maldição para quem não cumprisse fielmente todos os preceitos dados por Deus a Moisés. E o apóstolo João vai dizer que pelas mãos de Moisés foi dado a lei, e pela vida do nosso Senhor Jesus foi trazido a graça. Aí nós temos dois sistemas totalmente distintos, que as pessoas não estão dispostas a enxergar. Quando o Senhor Jesus vem ao mundo, ele vem como um judeu típico, que vai cumprir a lei no meu e no seu lugar, louvado seja Deus. E ai de nós se assim não fosse. Ai de nós se o Senhor Jesus não viesse como um judeu, que ele era filho de Davi e filho de Abraão, o grande descendente de Abraão, não viesse ele para cumprir, para ser capaz de cumprir toda a lei por nós. Nenhum de nós escaparíamos, não fosse ele o nosso chefe, o nosso cabeça, o nosso redentor, aquele que tomou o nosso lugar, que diante de Deus nos substituiu. E assim o Senhor Jesus, ele chega com uma proposta totalmente distinta, que vai contrariar os fariseus que adoravam o templo. Tudo era o templo para os religiosos da sua época, que adoravam a Deus no sábado de uma maneira singular. Nos outros dias não fazia tanta importância assim, mas no sábado tinha que ser à risca, ao pé da letra. Jesus então ele vai contra esse modelo, e numa questão do percentual, nós temos a prática na igreja gentílica totalmente distinta do que se fazia no templo. O fariseu é aquele que tudo ele levava para o templo. Era o dízimo, não importa se era 10 ou se era 23% ao ano, ele levava oferta e sacrifício especial ao templo, tudo era o templo. De forma que Jesus censura os fariseus e diz: olha, vocês dizem corban. Corban é uma espécie de oferta especial, e vocês levam ao templo, mas vocês esquecem do mais substancial da lei, que é a justiça, a bondade e a misericórdia. Os familiares de vocês podem estar se acabando lá de dificuldade, de problema de saúde, problema financeiro, pode ser até o pai e a mãe, mas a pessoa já acha que fez tudo porque entregou o dízimo no templo, porque trouxe 10% para a igreja. Bom, eu já fiz para Deus, eu já fiz tudo. Assim pensam as pessoas. Muita gente é movida por esse pensamento equivocado. Então, se eu já trouxe os 10% para o templo, eu já entreguei para Deus, eu já fiz tudo. E assim a pessoa tenta amenizar, aplacar a sua consciência. Mas no modelo de Jesus, no sistema de Jesus, não. Ele disse: vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vocês deviam cumprir com a lei do dízimo, porque Jesus não podia falar diferente. Ele tinha que falar conforme os preceitos da lei. E ele diz: vocês deviam observar sem omitir, sem se esquecer de serem generosos, de serem bondosos, de serem solidários com as pessoas, o que vocês não são, porque vocês já acham suficiente. Vocês já acham que fizeram tudo porque levaram algum dinheiro para o templo. É isso que Jesus está falando, irmãos. Não precisamos ter medo de que a proposta dele é assim. Não vamos nos dar satisfeitos, porque com ele é tudo ou nada. É tudo para ele, é tudo. Façam o bem a todos, sem olhar a quem, mas especialmente a família da fé. Façam tudo em favor das pessoas. Enfim, muitos são os preceitos da palavra de Deus. Não é uma questão de percentual. É por isso que não demorou muito na igreja primitiva, como se vê em Atos, capítulo 4, 32 a 35. Mas veja que vai muito além disso. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. Assim deve ser o casamento. Voltando àquela nossa ilustração. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Segue. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam
e o depositavam aos pés dos apóstolos. Meu Deus. 35. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Era assim. A contribuição na igreja dos apóstolos, a igreja mais cheia do Espírito Santo, a igreja mais santa, mais pura que já teve na face da terra, porque ela só vem evoluindo de lá para cá. Irmãos, era assim que se tratava o relacionamento correto com Deus. A causa do reino para essas pessoas era tudo ou nada. Eles viviam perseguidos, sofrendo, correndo, se escondendo dos seus perseguidores do Império Romano, que buscavam para matá-los, para lançá-los nas arenas romanas, para esfolá-los em estacas. Enfim, muitos eram os modos de perseguição e de sofrimento dessa igreja bem aí. Por isso é que quando um tinha seus bens confiscados, porque não aceitava se curvar diante do imperador, não aceitava adorar o imperador no lugar de Deus e no lugar de Jesus, eles eram perseguidos e perdiam, e tinham seus bens confiscados pelo Império Romano. Era necessário que outros irmãos viessem ajudar essa família perseguida. E eles não tinham limite para isso. De forma que Barnabé, um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, tinha uma fazenda, tinha uma propriedade. Ele vende e traz para esse fundo social que a igreja tinha, aos pés dos apóstolos. E a hora que os apóstolos não viviam pedindo dinheiro de ninguém, irmãos. Isso era espontâneo, isso era voluntário. É claro que eles davam as instruções. É claro que eles ensinavam o povo a contribuir. Mas não viviam como certas igrejas, falando o tempo todo disso, que não é o caso da nossa querida igreja evangélica, Palavra da Vida. Que pela causa do reino, vale a pena fazer tudo. Pela causa do reino, para a glória do nosso Salvador, é necessário que nós contribuamos de uma forma excelente. E assim foi essa igreja primitiva. Acontece que teve um exemplo trágico, como os irmãos conhecem, o exemplo de Ananias e Safira. Eles tinham uma propriedade e, com a ideia e o espírito e a mentalidade equivocados, enganados, querendo ser aceitos na comunidade, querendo inflar o seu ego e ser parecido com os demais, que davam por gratidão, eles foram uma espécie de barganha para com Deus. Venderam uma propriedade e retiveram uma parte desse valor. E eles não estavam sendo solicitados a fazer aquilo. Isso devia brotar espontaneamente do coração, como Paulo ensina aos coríntios. Cada um de acordo com suas posses e espontaneamente, com alegria no coração, separe aquilo que vai contribuir com a obra de Deus. Esse é o preceito no Novo Testamento. Agora, Ananias e Safira resolvem fazer diferentes. Retiveram uma boa parte do dinheiro e disseram que aquilo representava o valor total. E a gente sabe que o fim foi trágico. Deus resolveu julgar aquela atitude perversa de um coração que não compreendeu o tamanho da graça, que não compreendeu como deve ser nosso coração movido por gratidão, não por barganha. Não é que você vai dar para Deus porque espera receber, é porque você vai dar porque já recebeu, amém? É o contrário, é o movimento contrário. Não tem barganha com Deus, não tem negócio com Deus, não tem balcão da fé, a não ser nas seitas, das religiões falsas, que ensinam esse tipo de relacionamento errado. Errado fazer barganha com Deus. E aquelas pessoas querendo ser aceitas, ofereceram. A gente sabe, o relato foi muito trágico. Veio um após o outro e acabou. Foram julgados por Deus, né? Julgados daquela forma trágica. Pereceram por não ter o espírito correto para com Deus. A causa do reino é maior que tudo. Porque a graça que nos alcançou é maior que tudo. Nós éramos leprosos espiritualmente falando. Nós éramos impuros, fomos puros. Agora a nossa gratidão, eu imagino aquele homem querendo ficar aos pés de Jesus para sempre. Os 9 sumiram. Eles foram lá se mostrar o sacerdote, do jeito que a lei mandava. Eles foram lá se apresentar, porque o que eles queriam era ser declarado limpo. O sacerdote tinha que declarar: vocês estão limpos mesmo. O que foi que aconteceu com vocês? Aí daí para frente eu não sei, só sei que Jesus disse que só voltou. E ele voltou gritando, pulando de alegria e adorando Jesus como Deus que ele era, digno de adoração.
cheio de gratidão. Os 9, não. Os 9, não. Então veja que de 10, nós temos um só nessa história, nesse fato, nesse milagre. De 10, apenas um compreende. De 10, apenas um compreende. E não é uma questão de barganha para com Deus. Não foi à toa que Jesus fez esse milagre. Isso estava na agenda dele, pelo desígnio do Pai. Estava. E ele foi então, realizou esse milagre para mostrar que o que vale é a gratidão. Louvado seja Deus. O que vale com Deus é um coração contrito e quebrantado, que ele não rejeita. Deus não rejeita. E aí, seguindo essa história do Ananias e Safira, eu me lembro de uma história de um certo homem que tinha uma vaca e ele fez tipo uma promessa. Ele disse: Deus, se essa vaca, a vaca ficou, como é? Prenhe, né? Ficou prenhe, ficou grávida. E a vaca ficou prenhe e ele disse: se essa vaca tiver prenhe de 2 bezerros, um é para nós e outro é para o Senhor. Outro vai ser para a tua obra, Senhor. E tudo bem. Não é que a vaca pariu os 2 bezerros. Bezerros cresceram, viraram novilhos cevados. E um certo tempo, um dia mau, um dos bezerros morre. E a mulher vem me trazer a notícia: meu bem, não sabe o que aconteceu. O que foi? É que o bezerro bem cevado morreu. Olha, era esse que era o bezerro do Senhor que eu tinha prometido. Oh meu Deus, era esse o bezerro que eu ia dar na obra de Deus. Foi a atitude de Ananias e Safira. Eles resolveram reter sem ninguém exigir isso. Porque a igreja não exige isso de ninguém, a não ser algumas falsas igrejas que existem na face da terra. Fazem uma espécie de, sei lá o que, sugestionamento psicológico. E as pessoas fazem tudo que eles indicam. Mas, no caso de Ananias e Safira, ele foi igualzinho esse camarada. Ah, mas foi de Deus. Então, essa é uma tendência que o ser humano tem. Reserva aquilo que é do Senhor, honra o Senhor com as primícias dos teus bens. E eu repito, honrar a Deus com os seus bens é uma questão de tudo ou nada, não só de um mero percentual. E a pessoa pensa que já está tudo bem para com Deus. O Senhor Jesus, ele é mais incisivo do que a lei. As pessoas pensam que Jesus abrandou a lei. Pelo contrário, Jesus foi além da lei. Ele intensificou a lei. Porque a lei diz que não era para adulterar. Ele disse: se apenas com o pensamento acontecer alguma coisa, você já adulterou. A lei diz: não matarás. Ele disse: se apenas com o pensamento desejar afetar alguém, você já cometeu assassinato. O Senhor Jesus foi muito mais intenso, porque a lei também não é uma questão de percentual. Isso está provado aqui em Atos dos Apóstolos, como também em 2 Coríntios. Nos mostre aí, meu irmão, por favor. Capítulo 9 de 2 Coríntios. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Uma questão de princípio aí. E aquele que semeia em abundância também se fará. Só não diz quando. Vejam só o texto. Cada um contribua segundo o pouco pôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece só aqui na vida? É? Não, permanece para sempre. Essa é a questão. Permanece para sempre. Isso perpassa para a eternidade. A sua justiça, o seu galardão, não é só para agora. O apóstolo Paulo diz nessa mesma epístola aos Coríntios: se nós esperamos de Deus, não é na primeira, capítulo 15. Se nós esperamos do Senhor Jesus e de Deus apenas nesta
da vida, em termos de barganha, de prosperidade, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Esses são os termos usados pelo apóstolo Paulo. Mais infelizes, porque eles esperam só dele, só isso aqui, meu amigo, essa gota do oceano, que triste para nós. Fala de uma justiça que dura para sempre, fala de uma recompensa, de um galardão que dura para sempre. Não é só nessa passagem como nós veremos. Então, meus queridos irmãos, a causa do reino é muito maior do que às vezes a gente imagina. A causa do reino deveria ser bem melhor vivida por cada um de nós. Amém? Bem melhor vivida por cada um de nós. Assim como nossos casamentos, nosso relacionamento poderiam ter um potencial de ser muito melhor do que tem sido. Nosso relacionamento sem reserva para com o nosso companheiro, assim para com Deus, também nossa vida deve proceder. Sem reserva alguma. É tudo ou nada. Quando for necessário, quem sabe se nós nos nossos dias não vamos enfrentar grande tribulação. Quem garante que não? Nós vamos enfrentar como aquela igreja, pastor Geni, enfrentou no primeiro século, e que tinha que abrir mão e se desprender de qualquer coisa em função do propósito, do plano de Deus, da causa do reino de Deus. Quem sabe? Que os dias que nós temos para enfrentar no nosso futuro breve, eu penso assim. Então, vamos pensar muito mais amplamente como deve ser esse nosso relacionamento com a causa do reino de Deus, que deve ser muito maior. O nosso engajamento, o nosso envolvimento deve ser muito maior. Tá certo? Para fechar, Gálatas capítulo 6, versículo de 6 a 10. Olha só. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Segue. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse é o versículo 10. Mas veja, o contexto dessa passagem faz muita gente se perder na interpretação e no entendimento dela. O apóstolo Paulo está falando que nós que estamos vivendo em função dessa causa nobre do reino de Deus aqui na terra, nós devemos investir nesse reino. Porque quando nós nos ocupamos o tempo todo com a nossa própria causa, com as coisas terrenas, com o nosso conforto, com a nossa qualidade de vida, isso faz com que nós deixemos a desejar as questões do reino de Deus. E a gente se importa tanto com as coisas, que é como diz o texto. A minha tradução NVI, ela ajuda a esclarecer melhor a questão de Gálatas capítulo 6. Quando diz, não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. O que é isso? A gente tem a tendência de interpretar como se fosse questões morais, de pecado. O cara que vive cometendo certo pecado moral, ele vai ter a sua carne destruída. Mas não é o que está no contexto, porque no contexto ele está falando de pessoas que deveriam investir no reino de Deus. Aquele que é nutrido, que é instruído na palavra, partilhe com todas as boas coisas com aquele que o instrui. É o que o apóstolo está dizendo. É a causa do reino, que é maior, deve ser muito maior. E assim ele diz, não se engane, se você vai plantar só na sua carne, só para o seu conforto, só coisas terrenas, isso tudo vai ser destruído, isso tudo vai acabar. Mas aquele que planta no Espírito, aqui é o Espírito Santo, aquele que opera na virtude do Espírito, dentro da causa do reino, colherá a vida eterna. É aquilo que está lá em 2 Coríntios. Lembra? Que diz que a sua justiça permanece para sempre.
dois termos: que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É questão de recompensa de Deus na eternidade. E as pessoas estão presas na recompensa de Deus aqui e agora. Recompensa de Deus aqui e agora. Por isso é um grande equívoco a teologia da prosperidade. É agora, é aqui e agora. Deus me dá. Eu já dei a minha parte lá na igreja. Eu já entreguei meu dízimo. Deus, eu já fiz a minha oferta. Deus, eu já fiz minha contribuição. Agora é contigo. Entra em ação, faz tudo que eu preciso. E aí está o equívoco. E aí está o engano. Porque você está plantando no Espírito. Você não deveria ter essa pressa toda para já receber de Deus. Porque você tem vida eterna já. Você já está na vida eterna. Eu tenho que se ocupar com isso. O modelo, o sistema é movido à gratidão, irmãos. O sistema de Jesus, o modelo de Jesus é movido à gratidão. Não em troca, não em barganha, pelo amor de Deus. Nós já recebemos dele o melhor e o maior de tudo. Por isso que a causa do reino é tudo ou nada. Amém? É tudo ou nada. É o modelo da gratidão. É claro que ele vai compensar. É claro que pelo princípio da colheita, quem mais planta, mais colhe. Mas o texto não está dizendo que é aqui agora. A Bíblia toda fala de recompensa do céu. Em Apocalipse fala que aquelas pessoas que entrarão na Nova Jerusalém serão julgadas pelas suas obras e receberão de Deus o galardão. Isso é para a eternidade. Isso é para sempre. A sua justiça permanece para sempre. Mas se você está ocupado só em plantar na sua carne, no seu conforto, na sua vida terrena, tudo que você vai colher é corrupção. Tudo se desfará. Tudo vai virar pó. Até aquele templo glorioso, suntuoso da época, o Senhor Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ficar destruído. O apóstolo Pedro diz que esse mundo se reserva para o fogo. Para o fogo. Não mais será um dilúvio que vai destruir esse planeta, mas o fogo do juízo de Deus haverá de devorar, inclusive os adversários. Tudo vai ficar para trás, como Sodoma e Gomorra ficaram para trás. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender que a causa do reino é maior do que tudo. Devemos plantar no Espírito para do Espírito colher na vida eterna. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos instrua cada vez melhor e mais, para que compreendamos esse modelo, esse sistema, instaurado por Jesus, trazido às claras pelo nosso Salvador e por todos os seus apóstolos, bem instruídos por ele. Passaram aquela temporada com ele aqui, nutrindo as suas almas, fortalecendo a sua fé a cada dia, e assim transmitir à igreja tudo que é verdade e que consta nas Escrituras. Deus nos abençoe amplamente, ricamente em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus.